Unidade, queremos te louvar, exaltar o teu santo nome, Senhor. Se não fora o Senhor que estivesse conosco, não estaríamos aqui, Senhor. Queremos render a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor, render a nossa vida ao Senhor nesse momento, Pai. Dependemos do Senhor em tudo, Pai, absolutamente tudo. Por isso nós te agradecemos por nos manter vivos, saudáveis, abençoados. Nesse momento abre os nossos olhos e coração, ilumina a nossa mente, tira toda a preocupação, ansiedade, Senhor, tudo aquilo que possa nos atrapalhar, Senhor, e possamos estar focados naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Fala, Senhor, fala, Espírito Santo, fala ao nosso coração, nos direciona, nos ajuda, tira todo embaraço, todo impedimento, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Então, começamos na segunda-feira passada a falar de psicologia pastoral. Vou dar um reviewzinho aqui. O que é psicologia pastoral? O estudo da psicologia pastoral é um conjunto de orientações que permite o pastor aplicar em seu ministério com o uso da Bíblia e a oração e a fé, que ajuda qualquer pessoa a se ver livre de todos os conflitos espirituais e psicológicos. Uma ressalva que eu falei na primeira aula e eu quero reforçar aqui: pastor não é psicólogo, a não ser que ele faça psicologia. Então você não atende como um psicólogo, você é um conselheiro. O pastor é um conselheiro espiritual, tudo bem? Então você precisa entender, compreender. O pastor não vai usar métodos de técnicas de psicologia, ele não vai fazer nada disso. Ele vai aconselhar com a Bíblia, oração, que a Bíblia é a palavra, com oração e os direcionamentos que o Espírito Santo vai dar para ele. É claro que o pastor que vai se dedicar no ministério de aconselhamento, ele precisa aprender. Seria muito bom que ele fizesse a faculdade de psicologia. Mas se ele não fizer, não tem problema nenhum também. Lembra que eu falei em relação ao pastor e professor? Um professor não precisa ser um pastor, tudo bem? Um bom professor de teologia não precisa ser pastor. Aliás, eu conheço muito professor de teologia que ele não é pastor. Ele é um ótimo professor. Agora, o pastor precisa ser um professor. Deu para entender? Sim. O conselheiro, ele não precisa ser um psicólogo. Ele não precisa ser um psicólogo para ser um bom conselheiro. Por quê? Porque ele depende da Bíblia. E quem vai dar o direcionamento é a Bíblia, é a palavra, através da oração, discernimento. Tudo bem? O conselheiro, ele precisa tomar cuidado também, a gente vai dar continuidade aqui. Eu estou definindo o que é a psicologia pastoral. Com seus pré-julgamentos, com suas impressões, com as suas atitudes. Ele precisa tomar cuidado com seus preconceitos. Se você for aconselhar uma pessoa e você tem certos preconceitos, esse aconselhamento vai ser um fracasso. Entendeu? Então a gente tem que tirar esse preconceito. A palavra já diz tudo, preconceito. Então você já tem um conceito daquela pessoa. Por exemplo, Marcos, que é um perito nisso, vai aconselhar um cara que é um adicto. Se ele for falar com o cara como um adicto, o cara não vai ouvir ele. Ele tem que olhar para o cara como um ser humano. Tô certo? Porque ele já sabe que o cara é adicto, que ele tem um problema. Agora, o que adianta eu vou aconselhar? Falar, você é um Zé Ruela, você é um mané, nada dessa. Você tá vendo aí, ó? Não, não é dessa forma. Você vai aconselhar tentando enxergar ali um ser humano. Por trás do adicto, por trás da prostituta, por trás do travesti, por trás do drogado, por trás de toda pessoa. Ali tem um ser humano que você, quando vai aconselhar, você precisa enxergar aquele ser humano. E ele é imagem e semelhança de Deus. Ele é como você. E você tem que respeitá-lo nessa humanidade. Deu para entender? Por isso que eu falei, não dá para aconselhar a gente se você for um bicho. Um bruto, um grosso, entendeu? Já vi situações de pastores que falam, pô, ele é um bom pregador, mas ele não é um bom aconselhador. Isso, tem. É uma falha tem. No perfil do pastor, né? Então, assim, podemos pensar dessa forma, mas a questão da pregação, ela é diferente do aconselhamento. Por exemplo, o profeta, se ele for pregar, ele mata a igreja. Por quê? Ele vai trazer o quê? Aquela palavra de
Cajadada. O pastor, o que ele faz? Ele tem os 3 princípios, ele traz a exortação, mas ele vai trazer o quê? O acolhimento, o apoio. O pastor, ele apoia. Pastor de verdade, ele acolhe. Pastor de verdade acolhe. A questão do pregador e do aconselhador, o pregador ele está mais preocupado em trazer a mensagem. A mensagem vai ser ouvida, e essa mensagem precisa ser ouvida, aplicada, ouvida, obedecida e aplicada. Ouvida, obedecida e aplicada, porque senão não serve para nada. Não adianta nada você ouvir uma palavra de sabedoria se você não aplicar, não serviu para você. Quando você ouve uma palavra, uau, essa palavra é boa, você precisa aplicar ela. E tem estudiosos que dizem que você tem que aplicar ela em até 72 horas, dá 3 dias. Se você não usar essa palavra em 3 dias, ela não faz efeito para você mais. A palavra boa para você é a palavra que você aplica. O conselheiro não, ele já vai ter um trabalho o quê? De enxergar esse ser humano, ele vai ter que ter um tempo com essa pessoa, ele vai ter que ouvir mais do que falar, entendeu? Compreender, e aí ele vai, através do que a pessoa falar, ele vai trazendo os pontos que essa pessoa precisa o quê? Melhorar, ser direcionada, compreender, entendeu? Então ele vai compreendendo isso, através da palavra, através do entendimento. Tudo bem? Mas tem pregador que é um excelente pregador, mas é um péssimo pastor. Tem pastor que ele é muito bom pastor, mas ele não prega legal. Ele não tem aquela eloquência, ele não traz a igreja, entendeu? Mas é um fofo, é um amor de pessoa. Então, essa questão de você aprender, vocês que estão aqui já na corridinha final desse ciclo, tá? Desse ciclo, tem mais coisa para vocês estudar. Não é para parar não, é para continuar. Vocês já precisam começar a fazer os seus testes vocacionais, do que vocês gostam, do que vocês é bom, colocar no papel do que eu gosto, do que eu não gosto. Eu gosto de aconselhamento, eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, vocês precisam colocar já para vocês ir se encaixando, entendendo o que é o ministério. E não ter esse conflito que muita gente tem. Toda vez que eu vou pregar as pessoas dormem. Mas será que você é para ser pregador? Então enxergar o seu lado bom, você tem que reforçar o seu lado bom. O seu lado ruim, você vai trabalhar com ele, mas não se preocupa muito com o seu lado ruim, não. Se preocupa com o seu lado bom. Já que eu tenho esse lado bom, eu vou trabalhar nesse lado bom, eu vou reforçar nesse lado bom, porque aí o lado ruim ele fica pequeno. Eu tenho meus lados, força e fraqueza, os dois aqui, os professores. Vamos dar uma linda salva de palmas para os professores da Escola Bíblica. Como é que é? SWOT. Né? SWOT. Você enxergar suas forças e suas fraquezas, né? Os seus lados. Isso é importante. Você pode conversar com uma pessoa e te aconselhar no que você é bom. Talvez você não consiga enxergar. O conselheiro, ele vai mostrar isso daí para você. Ele vai falar, eu achava que eu era muito bom pregador. E eu vi que eu não sou tão bom pregador. Eu sou melhor, primeiro pastor, depois professor. E por último pregador. Deu para entender? Entendeu? Isso é uma percepção que eu tive de uma pessoa que mostrou para mim o porquê, dos porquês. Isso não significa que eu não vou pregar mais, isso não significa que eu não vou mais pastorear ou ensinar. Isso não significa, isso significa que eu sei no que eu sou bom. No que eu sou bom, eu vou investir naquilo que eu sou bom. As outras coisas, elas vêm junto quando você investe numa área da sua vida. Você se aperfeiçoa automaticamente nas outras coisas também. Deu para entender? Então o conselheiro ele vai trabalhar com isso muito forte com você. O que é também? É o tratamento que o pastor como conselheiro utiliza através de métodos e orientações, dando as condições necessárias à luz da Bíblia, que ajudará as pessoas a encontrarem a solução para os seus problemas. Então, você não vai ser a solução do problema da pessoa. Isso é muito claro. Você precisa sentar. Quando você for aconselhar, você não tem a resposta. Você não tem a solução. Você não tem a solução. Por mais que você sabe o que fazer, mas aquela circunstância que aquela pessoa está vivendo, ela pode ser muito parecida. Está batendo no Marcos? O que aconteceu? Está espancando.
Tô brincando. Tô brincando. Tá tendo um DR aqui, ó. E ontem tava matando um monte, né? Ontem não, segunda-feira Né? estava matando um monte. Entenda, você não tem, ó, presta atenção aqui, ó, você não tem a resposta, você não tem a resposta, você não tem a solução, mas você precisa ajudar a pessoa a encontrar a solução, é ela que vai ajudar, porque você pode falar assim, igual eu, no meu caso, eu fui alcoólatra por muitos anos, então para mim, como que foi? Eu orei e o Espírito Santo me deu libertação, mas na maioria das pessoas não é assim. Então não significa que aquilo que dá certo para mim, eu chego para você e falo, não, Marcos, eu sei como faz isso. Aí você vai fazer, não dá certo. Ó, tá vendo? Aí, tá vendo? Você não fez direito, que é o que os caras fazem, né? Ah, mas você tem que fazer assim, assim, assim. Não, mas você tem que fazer assim. Então faz assim. Aí você não consegue, aí eu vou falar para você, você não está fazendo direito. O cara está indo para o lado errado. Então o conselheiro, ele não dá resposta, ele não dá solução, ele ajuda a pessoa, a própria pessoa a encontrar a solução. Então ele vai fazendo o quê? O que a gente aprendeu no evangelismo? Você vai fazendo o quê? Perguntas. O segredo de um bom aconselhamento é perguntar. Saber perguntar. Eu com 2 minutos de conversa com alguém aqui, eu já sei a vida dela. Eu já sei muita coisa. 2 minutos. Não precisa de muito não. Porque eu pergunto. Pergunta aberta ou fechada? O que é uma pergunta aberta? Uma pergunta genérica. Uma pergunta fechada é uma pergunta específica. Entendeu? O que é uma pergunta aberta? Você pode dar diversas respostas. Pergunta aberta. Você pode falar de várias coisas. O que é uma pergunta fechada? Você fala assim, você está passando essa situação, você sabe o porquê? Você está fazendo uma pergunta fechada. Você sabe o porquê? Sim ou não? Uma pergunta aberta. Mas talvez isso pode estar acontecendo com muitas pessoas. E aí você amplia. Entendeu? Então, você quando vai fazer aconselhamento, você pode usar uma pergunta aberta, mas mais no final. Mas você faz uma pergunta fechada, direcionada. Você entende o porquê você está vivendo essa situação há tantos anos? Uau. Aí a pessoa vai olhar e falar assim, não, eu não entendo o porquê. E aí você vai fazendo pergunta, de onde que você vive, de que forma você vive, quem foram seus pais, conte-me um pouco da sua infância, conte-me um pouco da sua juventude, da sua adolescência. Eu lembro de coisas quando eu tinha 6 anos de idade. Lembro de coisas que eu tinha 4 anos de idade. Por exemplo, com 4 anos de idade eu vi o meu primeiro Forte Apache. Quem lembra do Forte Apache? Nossa, só nós, né? Toca aqui, mano. Forte Apache. Você lembra do Forte Apache? Forte Apache era um brinquedo assim, que tinha... O senhor não falou nada, mas o senhor lembra. Aí, ó, tá escondendo o jogo. Tá escondendo o jogo. Era um brinquedo assim, que era um negocinho de índia... É um carro. É? E ele era um brinquedo, tinha os bonequinhos índios, tinha os soldados, tal, um negócio assim. Depois você pesquisa lá na internet. E eu lembro que o meu pai, ele tinha lá na Casa Verde, ele tinha uma autoescola. E eu conheci um menino, que o menino tinha, e o menino ia me emprestar esse brinquedo para levar para casa. Aí eu tô aqui, pequenininho, 4, 5 anos. Eu não tinha 6 porque eu não tinha mudado ainda para Taipas. Eu mudei para Taipas com 6 anos. Eu tinha menos. Aí eu lembro que eu estava assim, e meu pai estava fechando lá o lugar que ele tinha, o comércio que ele tinha. E a hora que ele virou, eu fui, e o menino estava com um negócio assim do outro lado da rua. E a hora que eu fui, o carro veio assim, quase me matou. Quase. Eu não morri. Aí, resumindo, não levei o Forte Apache para casa, apanhei que nem um doido, né? Que apanhava, naquela época, apanhava. E meu pai falou assim, eu ia até comprar um para você, mas não vou porque do susto que você me deu, né? 3 vezes, não é tadinho. Eu lembro, tinha 4 anos. Traumatizou. Nunca mais
Eu lembro de 6 anos, por exemplo, com 6 anos, a minha mãe, que eu estava lá em Taipas, por exemplo, Taipas em 1976, não era nada, não tinha, era rua de terra, não tinha, só tinha uma escola. E minha mãe, ela trabalhava, coitada, aí ela punha a gente no ônibus e a gente ia sozinho. Só que a gente morava na Itaberaba, na Bancária. E aí eu peguei o ônibus, eu não sabia onde descer. E aí eu fui até o final e comecei a chorar dentro do ônibus, pequeno. Aí eu fiquei revoltado com a minha mãe, coitada, porque ela não tinha o que fazer. As mães, na época, jogavam os filhos, falavam, tem que ir, não tem jeito. Então, essas coisas, por exemplo, agora você está sabendo, mas, por exemplo, aí eu vou ter um problema primeiro, com um trauma que eu tive com 4 anos, eu vou ter um problema com rejeição, eu vou ter um problema com... E essas coisas, elas vêm à tona quando você aconselha. Essas coisas, elas vão acompanhar você na vida adulta. Se você não resolver essas coisas, elas vão te acompanhar, não tem jeito. Faz parte da sua história, da sua personalidade. Nós somos essas crianças. Nós somos crianças que cresceram. Mas nós continuamos sendo essas crianças. Então você se vê em alguns momentos tendo atitude de criança. Você fala, por que eu estou tendo essa atitude? Porque essa criança, ela está aqui, ela está querendo sair. Entendeu? Por isso que Paulo fala, ó, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu pensava como menino, né? Agia como menino, mas a partir do momento que eu cresci, que eu virei homem, eu passei a ter atitudes de homem. Então você assume a sua identidade, a sua maturidade, a partir do momento que você reconhece, fala, eu já não posso ter mais esse tipo de atitude, que já não é mais aquela criança. Mas essa criança, ela vai ficar cutucando você. Então é com, por exemplo, brinquedos, é com todas essas coisas que a gente viveu na nossa infância, elas vêm à tona em momentos de crise. Esses momentos de crise, eles vão trazer essas lembranças na vida da gente. E isso pode ser um gatilho para a bebida, para a droga, para as loucuras, para as revoltas. Todas essas coisas que ficam dentro, elas vão sair. Elas vão querer sair. Então as pessoas, elas vão tentando aliviar essas dores, tentando aliviar essas situações usando essas coisas. E a pessoa não entende, mas quando você pergunta, você começa a entender por causa disso. Deu para entender? Sim. Depois vocês passam lá e pagam a consulta e está tudo certo. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? A psicologia pastoral tem um valor significativo quando são praticados no exercício do ministério pastoral. Então, o ministério pastoral é como eu falei, você não precisa ser um pastor, mas você pode ser um conselheiro. O que é o ministério pastoral? É o ministério de cuidar das pessoas. Então você vai cuidar. O aconselhamento é cuidado. Você está cuidando dessas pessoas. Pastor. Pode falar. Pastor que não cuida de pessoas, ele é um pastor? Em que sentido que ele é um pastor? Por exemplo, itinerante, então, responde para mim, o que você pensa a respeito disso? De um pastor itinerante. Pastor itinerante, ele tem títulos. Esse é o ministério dele, Marcos. Então, ele foi chamado ele foi consagrado a pastor, mas o chamado dele é ser pregador. Assim, a gente sabe disso. Sim, eu concordo com você. Mas assim, hoje em dia a gente tem muitos pastores que não querem estar debaixo de uma autoridade, que vira pastor itinerante. Então, isso é rebeldia, rebelião. Você entendeu? Então, nesse sentido. Então, assim, isso já é uma questão pessoal. Por que ele não quer ficar debaixo dessa autoridade? Porque quando ele olha para essa autoridade, ele lembra de quem? Ele lembra do quê? Levantado. Assim, irmão. Ele lembra disso. Então, para ele é muito problemático ele obedecer. Ele teve que obedecer até os 18, 19 e 20. Quando ele se emancipou, ele não obedece mais ninguém. Mas antes ele tinha que obedecer. Então isso vem muito do quê? Dessa questão. Por exemplo, eu sou extremamente leal e obediente aos pastores. Mas por quê? Porque meu pai me ensinou lealdade. Só que meu pai não era leal. Meu pai não era leal. Mas o princípio que ele colocou dentro de mim é lealdade. O princípio que ele colocou em mim era obediência. E por que eu obedecia? Se eu não obedecesse, eu apanhava. Então isso eu cresci com isso. Agora, qual é o lado ruim? É que se você não me obedecer, eu vou para cima de você. Se você não for leal comigo, você não é mais meu amigo. Isso é princípio, isso é caro para mim, porque eu aprendi isso de criança.
Deu para entender? Então a gente vai moldando a nossa vida adulta, quando a gente chega na maturidade ou quando a gente tem mais uma idade, aí a gente transfere essas coisas para os nossos filhos. Só que os nossos filhos, eles têm outra história, diferente. E aí você precisa compreender como que você vai educar o seu filho, da forma como seu pai te criou ou da forma como você quer criar. Deu para entender? É isso. Mas essa questão pastoral, ela é muito debatida por causa disso. Tem um monte de pastor que ele foi colocado ali na questão do pastorado por vários motivos errados e nenhum motivo certo. Entendeu? Não teve um motivo certo, então não teve um motivo correto. Essa pessoa, talvez ela cuidava de pessoas, mas ela se frustrou e foi embora. Tem um monte de gente que abandona o ministério, entendeu? Ela não foi preparada, ela não foi testada, ela não foi provada. O Paulo fala, você precisa provar, o obreiro precisa ser aprovado, o obreiro precisa ser aprovado. E não é um homem que aprova, quem aprova é o Espírito Santo, é Deus que vai falar, você vai lá e consagra. Mas tem um monte de gente que quer se aprovar, se consagrar. Você entendeu? Eu passei por 3 consagrações. 3. 3 consagrações. Presbítero, pastor e pastor de novo. Entendeu? Pastorado e pastorado de novo. Eu fui separado para o pastorado, fiquei 6 anos cuidando de igreja, no meio do interior. Separado. Pastor, se você já tinha recebido a unção de pastor, recebe de novo isso? Sim, porque eu sou separado e depois eu sou o quê? Consagrado, confirmado. Entendi. Primeiro vai para o treinamento. Exatamente, é assim que a Bíblia diz, você é separado, entendeu? Você é separado, é derramada a unção sobre a sua vida, mas você ainda não é, porque você vai ser o quê? Preparado para o ministério, para o chamado. E aí depois eu fui consagrado 3 vezes. E quando eu cheguei aqui na Quiris, o pastor Klaus botou a unção dele sobre a minha cabeça. Quer você queira ou não. Porque ele é pastor. Entendeu? Deu para entender? Então assim... Mas, aí eu recebi essa unção, eu sento aqui e começo a mandar vocês fazer as coisas e eu não faço nada. Eu não dou exemplo, eu não dou testemunho, eu não trabalho, eu não chego no horário, eu não estou nas reuniões, eu não estou nos cultos, eu não estou numa conversa, você não me vê. Eu sou o Mr. M. Começou o culto, eu apareço. Aí faltou terminar o culto, cadê você? Eu não tenho tempo para conversar com você, eu não tenho tempo para te atender. Eu não sou pastor. Eu não estou dizendo que eu não sou salvo em Cristo Jesus, não estou dizendo que eu não sou irmão, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que talvez eu estou no ministério errado e eu preciso encontrar o meu ministério, porque Deus tem um ministério para mim. Não tem só pastor na igreja, gente. Tem gente muito boa na igreja. Tem evangelistas maravilhosos, que eles pastoreiam também, que eles fazem um trabalho, mas eles são evangelistas, né? Tem muita gente para ser cuidada. Tem muita gente para ser cuidada, mas o pessoal foca na questão pastoral, E a questão pastoral é uma questão muito pessoal. Você tem que abrir mão. A questão pastoral é abrir mão. Então, a psicologia pastoral, ela permite que o bom senso prevaleça em todas as ocasiões e decisões tomadas pelo pastor no aconselhamento. Entendeu? Então, essas decisões, a decisão que o pastor vai tomar é de como ele vai lidar com aquela situação. Entendeu? O exercício do aconselhamento engloba pessoas de todos os níveis sociais e culturais. Então, você não vai escolher quem você vai aconselhar. A pessoa te escolhe. Deu para entender? Não é você que escolhe, é a pessoa que escolhe. Aqui na Quiris, as meninas estão aqui, não sei as outras ligas, né, que estão aqui, os representantes, né, assim, mais os líderes, né? Mas a gente vive isso. Eu, às vezes, eu fico sem resposta. Eu fico, na maioria das vezes, sem resposta. Mesmo tendo a resposta. Eu não dou a resposta que eu acho que tem que ser. Eu apenas escuto, a pessoa fala, e é uma coisa, né? Vai encostando perto da gente. Às vezes tem pessoas que nem é da igreja, às vezes me liga, fala, posso falar um pouquinho com você? Isso. E vem contar a história pra gente. E é complicado você dar uma resposta. E às vezes eu acho que eu falho, porque às vezes nem sempre eu quero falar o que eu realmente penso e acho daquela situação.
Então eu oro, eu falo, Deus, né, tem misericórdia. A pessoa começa a falar comigo, eu já começo, Senhor Jesus. É isso, tá certo, é isso, é isso. É isso mesmo. E a pessoa falando comigo e eu mesmo falando com Deus. Porque eu preciso dar uma resposta. É isso mesmo, que você não tá machuque certinho. a pessoa, que não desestabilize ela, de uma certa forma que ela possa amadurecer com o pensamento dela mesmo. E eu só fico ali na retaguarda. Essa pessoa vai falando e eu tô lá, sabe, orando assim, pedindo sabedoria para Deus para dar resposta. Esse é o caminho, Porque você tá no caminho certo. se perder por uma resposta minha, entende? Dica de milhões, se você der uma resposta, ela vai procurar outro pastor ou conselheiro para dar outra resposta. Confirmação. Ela vai fazer três aconselhamentos com 4, 5 pastores para ver qual que é a resposta que ela quer ouvir. Então não dê a resposta, não dê. Pastor, ô Tânia, ô conselheira, ô pastora, o que a senhora acha disso? Não acho nada, filho. Eu estou te ajudando, estou dando as dicas. Você pode ir por aqui, por aqui, por aqui. E você coloca, né, a pessoa para ela tomar essas decisões. Você nunca pode tomar uma decisão por uma pessoa. Por quê? Se você tomar uma decisão por uma pessoa, a responsabilidade, se der errado, vai ser sua. Foi ela que O pastor Daniel falou, o que você acha? Acabou de falar, Mark, o que você acha? Peguei a dele. Os caras têm. O pessoal tinha uma bronca quando eu falava isso no começo. Mas eu vim aprender aqui, eu quero que você responda. Eu falei, não, o que você acha? Porque não adianta eu te dar a resposta se você já tem um preconcebido aqui na sua cabeça. Então você precisa desenvolver. Por exemplo, se eu responder algumas coisas de teologia para você, você não vai concordar comigo. Então você precisa desenvolver o seu pensamento teológico. Mas o seu pensamento teológico precisa ser baseado na Bíblia. Porque é da Bíblia que você tira esse pensamento, essa filosofia. Não adianta você vir falar, eu acho, Não, isso não é pensamento teológico, isso é heresia. Entendeu? Então você precisa tirar com argumentos de onde vem. Aí você vai falar, não, pastor, eu entendo dessa forma. Tudo bem, a gente vai trabalhar isso, vamos conversar. Vamos trabalhar, vamos entender o que a palavra está dizendo. Tudo bem? Né? Então a gente está no quê? O pastor não precisa aconselhar não somente os crentes, mas também os descrentes, que é o que a Tânia falou. Quando você tem o chamado, as pessoas vão a você pelo seu chamado. Vou falar igual nordestino. Tem nordestino aqui? O senhor é nordestino? Não se aveste, meu filho. Não se aveste. Não tenha pressa. O Senhor que é o dono da igreja, o Senhor é o dono de tudo. Ele vai pegar essa pessoa, ele vai falar assim, ó Silvio, vai falar com o Marcos tem uma boa palavra para você. E o Senhor manda. Você acha que é eu que vou atrás das pessoas para aconselhar? É elas que vêm a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Trazei sobre vós o vosso jugo. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, né? Você vai estar no papel do Senhor Jesus aconselhando a cabeça. Você não pode ficar jogando peso. E aí, irmão? E aí? Como é que tá? Não, a pessoa vai até você, porque o Espírito Santo falou, vai e fala com aquela pessoa. E aí você vai, ora a Deus, não precisa responder na lata, você ora e pergunta o que ela quer ouvir, o que ela precisa, o que você entenda que essa pessoa está precisando. Não tenha pressa, entendeu? Não tenha pressa, porque Deus, Ele cuida da igreja, então Ele vai distribuindo os ministérios, não é assim que a palavra diz? E Deus distribui os dons a cada pessoa para que esses dons sejam usados para o aperfeiçoamento dos santos. Então, cada um tem o seu dom, mas esse seu dom, você não precisa ficar forçando a pessoa. Não, você tem que me ouvir. Vem cá, Silvio. Vem cá, Silvio. Me ouvir. Não. A pessoa vai te procurar. E se ninguém te procurar, tá tudo certo também. Fica na sua, quietinho, esperando o seu tempo, a sua hora. O Abraão esperou quantos anos? Para o Isaac, a partir da promessa para o Isaac chegar? 19 ou 14? 14, né? 76 para 99. Acho que é isso. Eu estou até ruim de fazer conta. 76 para 29. Para 99. 26? É mais ou menos isso. Então 96 menos 10, 86 menos 23, né? Esperou, gente. Então espera, não tenha pressa.
Não tenha pressa. O Senhor vai levar você ao ministério, ao que é o chamado seu. Se não for, se você, eu gostaria tanto de ser... Calma, vai chegar a sua hora. A igreja reconhece, as pessoas reconhecem, as pessoas mostram, as pessoas falam, entendeu? E aí o Espírito fala com o anjo da igreja, não fala com você, ele fala com o anjo da igreja. Ele fala assim, ó, aquela pessoa, separa ela para o ministério. Lembra de Atos capítulo 13? Paulo já não era chamado? Jesus não apareceu para ele? Falou para ele que ele ia fazer a obra? Passou 14 anos, mano. E ele servindo na igreja. Aí o Espírito falou, separa-me Paulo e Barnabé. Porque eu vou chamar para o ministério. Paulo estava pronto? Não, Paulo ia começar o chamado ali. Deu para entender, Cris? Aí ele começou as missões ali. E aí ele foi se aperfeiçoando. Até chegar a ser o apóstolo de Cristo, ele teve que ir fazer as missões, entender e aprender. Então a vida cristã, ela passa por processos, que é a palavra que todo mundo gosta de falar. A vida cristã passa por ciclos, a vida cristã passa por... É uma palavra que eu estou com ela no meu coração. A vida cristã, quem entende destino aqui? O que é o destino? É o lugar onde você vai chegar, né? Mas para você chegar nesse lugar, você precisa ter um lugar de partida. Então a nossa vida é uma vida de partidas e chegadas. Deu para entender? Sim. Você partiu, você está em caminho, você está numa viagem, você está num caminho para algum objetivo. Chegou naquele objetivo, você desceu daquele ônibus, você vai pegar, já está adiantando, né? Você vai pegar outro destino, outra direção. Mas você tem que passar por esse processo. Se você não passar por esse processo, você vai ficar manco. E aí acontece o que o Marcos falou. É gente no lugar errado, fazendo a coisa errada e frustrada. Que a gente fazendo certinho, não é? Deus nos confirma, Tânia, direciona, você tem paz no coração. A vida com Deus é uma vida de fluir, diga fluir. A sua vida precisa fluir, não pode ser uma vida de água parada. Sua vida não pode ser aquela vida de água parada que para, não, sua vida é um rio. É um fluir, sua vida é um fluir, as coisas acontecendo, você percebendo, Deus agindo, as pessoas acontecendo. Ministério é isso, é fluir. Por isso que a gente precisa estar plantado num ribeiro de águas. E aí no tempo certo, olha só, no tempo certo vai dar o fruto, no tempo de Deus. Aí você começa a frutificar. Mas você precisa estar o quê? Plantado. Em terra boa. Porque a terra vai te dar força para você estar firme. Quando você for nesse fluir do Espírito Santo, você começa a dar fruto. O próprio Senhor. Você acha que Deus não tem interesse que você seja um obreiro abençoado? Claro que Deus tem, Ele quer isso. Que você seja um evangelista de milhões, né? Deus quer isso, que você seja a intercessora, Deus quer que você seja o melhor pregador. Por quê? Porque isso vai glorificar o nome dEle. Mas o problema é que as pessoas não querem esperar o tempo. Principalmente quem fica pulando, né? De ministério. De uma igreja para outra, de um ministério para outro. Exatamente. Isso demonstra o quê? Que a pessoa não tem confiança, não tem firmeza, não tem visão de destino, de objetivo, onde ela quer chegar. Entendeu? Vamos lá? O pastor não precisa aconselhar somente crentes, mas também descrentes. Aliás, a palavra da pregação e o ensino já constitui um aconselhamento. Então, o pastor também ele aconselha no domingo. É um aconselhamento, é um direcionamento também. Conforme disse o apóstolo Paulo, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A palavra é um conselho de Deus, a palavra, né? Tá? Muitos conselheiros utilizam, então a importância, para quê? Por quê? Muitos conselheiros utilizam somente técnicas puramente humanas, embora que a psicologia moderna exige regras e métodos. Sendo ela o estudo do comportamento humano, a psicologia pastoral deve se valer primeiramente dos cuidados que a Bíblia oferece. Então, se lá no mundo secular eles vão utilizar técnicas, né, seculares, o conselheiro cristão não se vale disso. Ele pode até saber, ele pode conhecer, mas essas técnicas não vão ter valor nenhum. O que vai ter valor é a palavra de Deus. Se é um conselheiro cristão.
Por isso que você pensa assim, por exemplo, meu filho precisava fazer uma terapia, fazer um aconselhamento, ir num psicólogo. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, esse psicólogo é cristão? Pronto, gente. Se não for, seu filho vai virar um bicho. Porque ele vai aprender coisa que para ele não é princípio, ele não vai aprender princípio bíblico. Por exemplo, uma criança que tem um jovem, adolescente, que ele tem dúvidas em relação à sua sexualidade. Quando ele vai procurar um conselheiro cristão, o que o conselheiro cristão vai ensinar para ele? Vai mostrar para ele? À luz da Bíblia. O conselheiro mundano vai falar o quê? Seja normal. Até vocês sabem. Mas não tem crente que manda lá para qualquer psicólogo e depois reclama que o filho não virou o Satanás dentro de casa. Mas quem que está aconselhando o seu filho? Quem que está aconselhando a sua casa? Quem que está aconselhando a sua esposa? Quem que está falando perto? Chegou perto da lei, eu já fico olhando lá. Eu estou aqui, eu já fico olhando lá. Quem é o fulano que está encostando lá? Você tem que estar de olho, você tem que cuidar da sua casa. Você tem que ser o zelador da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Você não pode deixar qualquer um encostar e ficar falando qualquer coisa. Você chega perto e fala, oi, tudo bom? E aí, tudo bem? Fica lá, põe o seu ouvidão lá, entendeu? Entende, pergunta. Porque se você não perguntar, se você não aconselhar, outro vai aconselhar. Sem omitir as orientações técnicas da psicologia aplicada, que ajudará o pastor no aconselhamento. Então, o que é uma técnica de psicologia? É técnica de observação, é técnica de fazer com que a pessoa fique mais calma. Por exemplo, tem pessoa que quando vai fazer aconselhamento, ela está muito agitada. E aí você pede para ela fechar os olhos, começar a respirar. E ela começa a respirar, e aí você começa a trazer um pouquinho de paz para o ambiente. Sem pressa, não tem pressa. Tenho todo o tempo do mundo para você. Feche os teus olhos. Isso não é demoníaco, isso daí é técnica de aconselhamento, de psicologia. Aí a pessoa vai, e aí, a hora que você tiver a vontade para começar, pode falar. Aí a pessoa fica... Aí ela respira, pode respirar, não tem pressa. Aí ela começa, sabe, pastor? É isso, e ela começa a chorar. Entendeu? Mas você traz essa pessoa daquele ambiente, né, agitado, daquela loucura que ela está vivendo, daquele monte de problemas, você tira ela daquela nuvem e você traz ela para perto de você. Você está aqui. E deixa ela falar. Ela vai ficar falando um tempão. Deixa ela abrir o coração, gente. Isso também é terapêutico. Mas só que você está com a Bíblia aqui, ó. Está com a Bíblia. Está com a palavra de Deus. E o Espírito, como a Tânia falou. E orando, o Espírito Santo me direciona, me mostra o que eu vou falar para essa pessoa. Eu não sei, eu preciso... Entendeu? Então é isso. A técnica é isso. Né? Técnica de regressão? Não. Isso não. Você vai trazer problema para você. Porque você pode levar a pessoa para lá e não conseguir trazer ela, se você não souber fazer. E aí? Lembra da criança interior? Vai vir um monte de coisa. A hora que vier essa criança, a hora que vier esse jovem, esse adolescente, você vai ter que segurar essa bronca. Então não faça regressão. Já vou falar, regressão não é de Deus. Entendeu? Mas com uma boa conversa, com perguntas. Essa pessoa, ela precisa ter confiança. Antes, segunda dica de milhões, outra coisa. Antes de você pedir a mão, dá o seu coração. Vamos repetir? Antes de eu pedir a mão, eu preciso dar o coração. Se essa pessoa perceber que você realmente está interessada pelo problema dela, vai ser facinho você aconselhar ela. Ela vai falar tudo. Agora, se você não tiver tempo, apressado, preconceituoso, essa pessoa não se abre. Ela vai ficar enrolando, porque ela não vai sentir esse amor. Ela não vai sentir, por exemplo, ela vai falar assim, ela vai ficar pensando assim, se eu falar para ele, ele vai me julgar.
esse me julgar, ela já percebeu no seu olhar, na sua atitude, na sua fala. Por isso que quanto menos você falar, é melhor. Uma pessoa veio até mim e falou assim, eu tô com um problema sério de pornografia. Eu falei, quantos anos? 15 anos. Sua esposa sabe? Não. Então, a primeira coisa que você vai fazer, o que você acha que você deve fazer? Eu falei, eu tenho que deixar, né? Sim, você precisa deixar. Você sabe que você precisa. Por que você não deixa? Não sei, pastor. Então, por que você não deixa? Responde para mim. Porque virou o quê? Um pecadinho de estimação, uma coisa boa que você gosta. Você precisa denunciar. Como que eu faço isso? Conte para sua esposa. Ah, mas ela não vai aceitar. Eu falei, você tem um risco que você tem que correr. Entendeu? Por quê? Porque é algo que está escondido dentro de você e você gosta. Não só pornografia, qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício, entendeu? O vício, ele é um hábito bom para a carne. Por isso que o jejum é poderoso contra vício, contra pornografia. Porque você quebra o desejo da carne. Você quebra aquela fissura. A pornografia é igual a cocaína, gente. É a mesma coisa. Ela mexe com o cérebro. Entendeu? Você pode, quando você assiste televisão, tem as coisas. Assiste uma novela para você ver. Dá para você contar mais ou menos umas 50, 60 cenas de cama numa novela de hoje. Mais ou menos. Cena de cama. Cama. Seja às 6 horas da tarde, seja às 7 horas da tarde. O que é isso? Indução à pornografia. Porque quando entra na sua mente, você destrói a sua família. É isso que o diabo quer, destruir a sua família, destruir o seu casamento, destruir o seu convívio com os seus filhos. Deu para entender? Olha o que tem na televisão hoje aberta. Normal. Por quê? Porque isso entrou na cabeça, então as pessoas acreditam que isso é normal. E isso está fazendo com que a mente da pessoa seja o quê? Distorcida. Das crianças sejam distorcidas. Então você precisa denunciar, mostrar para essa pessoa que ela pode se livrar disso daí, entendeu? Mas é claro, tem aquele processo que eu falei. Se você já vier com a pancada, ela não vai falar para você. Ela não vai abrir o coração. Então a pessoa vem falar comigo, essa pessoa especificamente, ela falou assim, eu falei, por que você me procurou? Você nem está mais aqui na igreja, não? Eu falei, aí ele falou, pastor, mas é que eu vim aqui um dia, eu vi você, aí eu achei que eu podia falar com você. Confiança. Porque ele sabia que ele ia falar para mim, eu não ia falar, eu não ia julgar, mas eu ia mostrar o problema dele, eu ia mostrar que ele precisava tomar uma atitude. Ele precisava tomar. Eu não tinha a mágica, eu não tenho como é que fala? A regrinha para fazer. Quem vai fazer é ele. Só que ele precisa tomar uma decisão, uma atitude. Deu para entender, gente? Sim. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? É importante saber a limitação. O que o pastor sabe, ele usa. O que ele não sabe, ele tem que aprender. Então, é como a gente acabou de falar. Como a gente estava falando. Você não tem resposta, gente. Você não tem resposta. Tem coisa que você não vai conseguir responder. A pessoa, por que aconteceu isso na minha vida? Uma pessoa uma vez veio aconselhar. Eu estou falando para vocês aqui porque a gente está em aula, eu não estou falando nomes, não são pessoas que estão aqui já, né? Mas a pessoa veio me procurar e falar que ela tinha sido abusada pelo pai, com 6 anos. Homem. O cara estava com 42 anos. E a pergunta dele era, pastor, onde estava Deus quando eu estava sendo abusado? O que eu vou responder, gente? Deus está no mesmo lugar, no trono. Eu chorei, cara. Como eu vou chorar agora? Por que esse pai abusou? Porque ele foi abusado também. E aí eu descobri através das perguntas. Porque quando eu confrontei, ele vivia assim também. Então ele foi um filho abusado e ele se tornou um abusador. Repetir o modelo. Que as pessoas chamam isso de maldição hereditária e eu chamo isso de desvio de conduta, que pode ser mudado através de uma terapia. Isso é importante, da saúde mental das pessoas. Deu para entender? Isso aconteceu muito aconteceu muito na sociedade brasileira. Aconteceu demais. Hoje não, hoje as crianças são mais protegidas. Hoje os caras têm medo, o abusador tem medo, né? Mas é
Acontece muito, acontece muito. Eu tenho depoimentos da Liga, Sim. que aconteceu, sobre esse assunto. Exatamente. Infelizmente, tive essa experiência, fiquei bem arrebentada, Você entendeu? mas a gente conseguiu resolver, né? Mas eu deixei a pessoa bem à vontade para falar. É doído quando não é pastor. Porque a pessoa, ela volta lá naquele momento, e aquele momento ele vai voltar. Então você tem que buscar em Deus, e Deus vai trazer isso, porque a revolta não é contra o pai, a revolta é contra Deus. Deu para entender? Porque a imagem do pai, ela se transforma na imagem de Deus. Deus não é pai? Por que o meu pai fez isso comigo? Aí a pessoa não quer saber de igreja, não quer saber de Deus. Você deu para entender? Por que eu sei essas coisas, gente? Porque eu estou estudando, eu pergunto, eu vou ler livro, eu vou atrás. Isso não vem de internet, botou na minha... Não, a gente tem que estudar, tem que buscar. Mas por que a gente aprende essas coisas? Com a prática, vendo, observando, né? Tendo essa vivência, sentando do lado de gente que já faz. Tenha seus mentores, tenha as pessoas que... isso é tão importante para a gente, ter pessoas que vão te ensinar como fazer. Pergunta, fala, eu quero aprender com você. Eu quero aprender com você. Mas não seja aquela pessoa sugadora, pelo amor de Deus, né? Seja uma bênção também. Tá bom? Porque tem gente que é sugador, né? Ele encosta perto de você, ele quer aprender tudo, depois que ele aprende, ele te descarta, né? Entendeu? Seja uma bênção também para essa pessoa, seja agradecido para essa pessoa. Entendeu? Então, mas sente do lado de pessoas que elas vão te ensinar, elas vão te ajudar, elas vão te direcionar. Né? Pastor que gosta de ser conselheiro tem que estudar psicologia. Sim, você estuda. Você não precisa ser um psicólogo, mas você precisa estudar para você entender o comportamento, as personalidades, a maneira como as pessoas lidam com as dores, com as dúvidas, com as questões da vida. Livros de introdução à psicologia, psicologia aplicada, psiquiatria, dicionários de psicologia, para saber o significado das palavras técnicas. Esses estudos darão uma visão geral ao aconselhamento psicológico pastoral. Um livro obrigatório para todo aquele que deseja ser o conselheiro cristão é o aconselhamento cristão, aquele que eu trouxe na primeira aula, vocês tiraram foto, né? Aquele, se você quiser um livro que tem tudo, ele é um livro, né? Ele é um livro que ele engloba tudo. Né? Porque tem vários livros, vocês vão encontrar livro mais em conta, mas ele tem uma parte, ele tem um pouquinho. Aquele livro que eu trouxe, ele engloba tudo, ele é completo, é um compêndio mesmo de aconselhamento cristão, ele é um compêndio, então ele tem a maioria das questões que você vai tratar, tá ali, entendeu? Esse aqui. Ele é carinho, ele deve estar uns 170, 180 reais, mas vale a pena. Você que quer ser um conselheiro, alguém que quer fazer diferença no reino. Alguém chamou? Nossa, estou ouvindo vozes. O que é aconselhamento pastoral? É a ajuda externa que o pastor oferece à pessoa num conselho à luz da Bíblia, sendo ela desejosa sair da crise em que se encontra, ou orientá-la como encontrar a solução dos seus problemas. Isso aqui a gente já falou, então você não dá respostas, você dá o quê? Você faz com que a pessoa busque as respostas. Ela precisa buscar essa ajuda, ela precisa compreender como que está a vida dela, o porquê que ela tem certas atitudes. Por que você de vez em quando tem essa ira, que você quer jogar o carro em cima de todo mundo? Por quê? Tem um porquê isso. Não é uma coisa, você não é uma pessoa má, você não é não é um demônio que está dentro de você. Existe um porquê dessa ira. Porque você não é assim, mas tem essa ira dentro de você. Por que você tem essa ira? Aí você vai perguntando como foi a sua infância, como que você viveu, como que era a sua família. Eu era extremamente oprimido. E aí, quando você cresce, quando vem uma opressão sobre você, uma injustiça, você vai se defender. Como que você se defende? Você se defende com a força, com o carro. Esses caras que andam com carro que nem o louco, tem tudo problema de questão de opressão dentro de casa. Foi muito oprimido. Ele foi muito oprimido. Foi muita injustiça na vida do cara.
Então, quando ele vê alguma coisa errada, ele vai para cima. Ele tem esse problema. Esse problema tem esse porque ele precisa ser tratado, ele precisa entender, ele precisa voltar para o centro, para o equilíbrio. Entendeu? As etapas do aconselhamento pastoral. Então, o porquê, para quê? Então, as etapas. Primeiro, ajudar as pessoas a se conhecerem melhor e mudarem a si mesmo. Quem é você? Quando você olha no espelho, você gosta do que você vê? Estou falando de estética, estou falando de você. Você seria seu amigo? Você seria seu pastor? Você seria seu professor? Seu confidente? Você seria seu confidente? O cara não guarda os segredos. É? Né? Você conviveria com você? Você se acha uma pessoa amável? Tem que ser sincero. Né? Depende do dia. Não é? Por exemplo, qual a pessoa que te conhece melhor? Quem é casado? O seu cônjuge. Pergunta para ele. Então, como eu me conheço? Porque a gente não se conhece, gente. A gente não se conhece. A gente tem uma ideia de quem nós somos muito distorcida. Eu tenho uma ideia de que eu sou o melhor cara do mundo. E minha esposa Lê está falando, menos. Vai levar o lixo lá, grande homem de Deus. Vai lavar a louça, grande homem de Deus. Vai lavar a louça, ó a louça, grande homem de Deus. E aí, amor, como que foi a palavra? Foi boa, mas ó, você deixou lá a cama desarrumada, viu? Vai arrumar. Grande homem de Deus. Então eu tenho uma ideia de quem eu sou que às vezes não corresponde com quem realmente eu sou. Então, primeiro, o conselheiro precisa saber e conhecer ele, como ele é, as atitudes que ele tem, ser sincero. Essas atitudes, elas vão corresponder no seu aconselhamento. Entendeu? Essa troca, ela é muito clara para quem vai receber o aconselhamento, gente. Porque a pessoa, ela vai ali, no começo ela vai armada, mas depois ela vai armada, mas ela precisa de ajuda. Então ela está pensando em se desarmar, mas ela só vai se desarmar se você também se desarmar. Então o teu papel é de ajudar, o teu papel eu já falei, vou falar, não é de solucionar o problema, você não resolve o problema de ninguém. Mas você vai ajudar essa pessoa a resolver o problema dela. Qual é o teu problema, amigo? Ah, meu problema é que eu estou com o cartão de crédito estourado, pastor. Ah, então tá bom. Quanto você precisa? Eu falei de uma forma, mas às vezes a gente quer fazer isso. Não sei se deu para você entender. Né? Eu não tenho dinheiro para ajudar a pessoa? Eu tenho. Passa aí o cartão, resolve o seu problema. Mas o que vai acontecer com ela? Ela vai estourar o cartão de crédito de novo. Vocês estão entendendo que eu estou falando de uma maneira para vocês? Sim, entender. Eu não estou falando só disso, eu estou falando, você dá a resposta para a pessoa, faça isso. Mas se você não for na causa do problema, no porquê, ela vai continuar fazendo a mesma coisa. E tem vezes que a gente, às vezes, precisa ser um pouquinho mais durinho. Quebra o cartão. Ou quebra a sua cabeça, né? E como ser duro, assim, sem... Porque as pessoas, quando elas estão fragilizadas, né? Isso. Boa pergunta, Lê. Fala, Lê. Ela fica vulnerável. Isso. E como medir onde você... Como ser assertivo sem você... Ou ser grosso, ou ser mal educado, ou ser muito duro, severo. Ser duro. Isso. Sem magoar, né? Sem ser. Como ser duro sem ser? Severo, grosso. Mal educado. Mal educado. Né? Como fazer isso? Educado. Porque esse exemplo aí que você deu do cartão, né? Isso. Como ser, né? Como você ser duro.
A questão é esse duro. O que é esse duro? O que você entende esse duro? Talvez falar alguma Você coisa ser que duro. a pessoa não está preparada para ouvir. Então, Eu entendi que vai Seu objetivo. É Isso que o pastor falou, por exemplo, da pornografia. Ele falou, tem que falar com a sua esposa. Não tem como, às vezes, você fugir e falar assim, não, vai lá falar com sua esposinha. Não tem que ser. Mas é objetivo, mas é falar com você. Mas a pergunta dela é pertinente, porque às vezes a pessoa vai pra cima falando assim, tá vendo? Olha aí, você não, né? Exatamente. Essa questão é, por exemplo, como Jesus falou para Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Pedro estava falando uma coisa boa, a intenção dele para falar para Jesus, falar, não, mestre, você não vai fazer isso, não, você não pode. Por que Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás? O que Jesus viu em Pedro? Eu falei isso no começo da aula. O que Jesus viu em Pedro? O homem dominado. Quando ele falou assim, tu és o Cristo, Filho de Deus, o que Jesus viu nele? Quem estava falando? O Espírito. Como você ser, né, duro sem ser, né, uma pessoa, você precisa ter discernimento. Quando a pessoa vai começar a te manipular. Pastora, eu vi um drama na Cris. E quando ela começar a te manipular, aí você precisa ser duro. Não me manipule. É não deixar ela sair para outro... Porque a pessoa que ela começa a te manipular, ela começa a abrir. Ela começa a sair para outros lados. Ela começa a falar de outras coisas. Você traz ela de volta e fala assim, vamos continuar naquilo que a gente começou falando. Entendeu? Não deixa. Essa é a maneira de você ser duro. Aí a pessoa começa, não, porque isso daqui? Não me manipule. Não saia do assunto. Vamos falar do assunto. O assunto que você me trouxe aqui para falar é esse. Nós vamos falar desse assunto. Então você está sendo duro, não está? A pessoa está querendo sair fora. Você fala, é isso. Então você vai tendo esse discernimento de conduzir a palavra. Você vai ter esse discernimento de conduzir. Mas você não pode ser... você vai ser duro, mas você não vai ser agressivo. Por isso que você precisa tratar a ira no seu coração. Você precisa tratar o preconceito. Lembra que eu falei? O cara que vai aconselhar, ele precisa ser aconselhado. Você não se forma em psicologia se você não fizer várias sessões de terapia. Você não passa. Você tem que ser estudado, analisado. Você precisa sair dali para você curar. Para você levar a cura, você precisa ser curado. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa, ela quer falar as coisas, ela quer falar, eu quero falar. Agora você vai ter que me ouvir. Não é dessa forma, mas você precisa trazer a pessoa de volta para aquele centro, para aquilo que você realmente sentou ali para ajudar ela a sair. Porque ela vai devagar. Fala, Taninha, que você falou. Não, professor, desculpa que eu entrei. Não tem problema. Com a Cris, porque ela sabe desse caso. Eu tive uma situação que a moça chegou num ponto que, assim, estava explorando, sabe? E eu não tinha resposta mais para fazer, eu não tinha mais o que fazer com aquela moça. A Cris sabe disso. Manipulando. Chegou o ponto que ela estava me pondo na vida dela pessoal. E, sabe, porque eu adoro conversar com você, porque... Então é isso que o pastor está falando. Aí, hoje, as meninas falam, você precisa ser mais dura com ela, mas mesmo assim eu tinha dó, tá? Aí eu fiquei naquela situação um bom tempo. Ainda hoje, de vez em quando, ela ainda manda umas mensagens. Então, qual que é o conselho? Mas eu fiquei com medo de dar uma má resposta e aquilo acabar gerando pra mim uma confusão gigante, sabe? Primeiro conselho. Você que vai aconselhar esse tipo de pessoa. Primeiro conselho. O aconselhamento tem início, meio e fim. E acabou. Não pode continuar esse aconselhamento no seu WhatsApp. Não pode. Não pode. Você não pode receber nem assim, ai, foi bom o aconselhamento, ai, como eu gostei. Você não pode, você não responde. O aconselhamento, ele tem que ficar aqui, ó. Entendi. Dentro desse momento. Porque senão você abre para a pessoa, para ela cuidar da sua vida e tomar conta da sua vida. E você tem mais o que fazer. Entendeu? Não é grosseiro a gente ter esse fim. Hã? Tipo assim,
Porque o meu receio é se você ficar, né, depois, sei lá, a pessoa fica chateada com você. Ela vai ficar chateada. Vai ficar? Vai. Você babar dela. Mas se ela não ficar chateada, ela não vai ser curada. Entendeu? O problema é que ela vai ficar bem, ela vai ficar felizinha, e quem vai ficar doente é você. Entendeu? Entendeu? Assim, fala. Tive uma situação nessa, estava com a minha esposa aconselhando uma moça, ela era líder numa igreja e tal. Eu fui conversando com ela, falou assim, mas você está liderando, o que você faz para ministrar? Você lê a Bíblia? Não leio a Bíblia, não isso. Eu falei, não, mas de onde você tira a ministração? Aí eu falei, então orando por ela e tal, aí eu tinha saído, estava na praia, aí a minha esposa falou, ó, fulano tá mandando mensagem aqui falando que precisava de um aconselhamento. Eu falei, dá o seu celular aí. Aí eu falei, você fez o que eu te falei? Você está lendo a Bíblia? Você tá... Ela, não. Eu falei, então, volta para primeira etapa. Volta. Acabou. Entendeu? Volta duas casas. Você, o que acontece muito? Eu entendo o que você fala. O que acontece muito? A pessoa está olhando para você, ela não vê uma Tânia, a conselheira, ela vê a mamãezinha dela. Uau. Ela vê a amiguinha da infância, da adolescência, que ela fazia as confidências. Não, querida, você está ali para ajudar essa pessoa a se enxergar, a se entender. Pronto, acabou. A responsabilidade que você tem não é trazer a solução para a vida dela. A responsabilidade que você tem é trazer um bom aconselhamento, ajudar essa pessoa. Mas você não é... Segunda coisa, você não é Jesus. Diga, eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Gente, nem Jesus. Tinha gente que se aproximava de Jesus e Jesus não resolveu o problema, gente. O jovem rico. Jesus resolveu o problema dele? Não. Qual era o problema do jovem rico? Ele queria o quê? Aparecer. E Jesus foi ignorante com ele? Foi agressivo com ele? Não. Ele fez uma pergunta. Ele falou, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e segue-me. Mais objetivo que isso, um aconselhamento mais direcionado que esse, o que aconteceu com o jovem? Responde, Tânia. Não, gente, ele ficou triste. A palavra diz que ele ficou triste. Então, essa moça mesmo chegou num ponto que porque ela assim, porque eu sou teóloga, porque eu sou advogada, tudo, né? E aí ela falou assim pra mim, ela chegou a situação que ela queria que eu orasse pro marido dela vir pagar a pensão alimentícia, o ex-marido pagar a pensão alimentícia do filho. Aí eu aconselhei, falei, você precisa arrumar um emprego, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, não vou trabalhar para ganhar pouco. Eu falei, os meus 2 filhos, quando começaram a carreira deles, eles ganhavam pouco. Falei pra ela, você tem que enfrentar, meu filho, porque você vai fazer o quê da vida, né? Deu os conselhos, consegui um emprego na Porto Seguro, consegui um emprego. Aí de vez em quando ela, porque eu faltei, porque eu fui na reunião do meu filho, porque ela colocava lá. Foi indo à empresa, lógico, mandou embora. Claro. Aí, a partir do momento que a empresa mandou embora, eu falei, o quê? Eu não vou ficar mais nessa. Então ela manda as coisas, eu tá, tudo bem. Eu fui cortando, porque o que eu posso fazer? Porque até a escola que o filho dela tinha que estudar, ela queria, eu sou secretária da educação, sou o quê? Do governo para arrumar uma vaga pro filho. Porque essas pessoas, o que elas querem? Você precisa mostrar para ela que o aconselhamento tem o início, meio e fim, entendeu? Essa pessoa precisa reagir. Se ela não reagir, passa para o outro pastor ou passa para outra pessoa. Fala, amiga, infelizmente eu não consigo te ajudar. Pronto. E a ação é dela, não sua. Se ela, depois que você aconselhou 1, 2, a Bíblia diz, depois que você chamou a pessoa, exortou, falou 1, 2, 3 vezes, chama a testemunha e fala, talvez outra pessoa seja melhor do que eu. E eu gosto de falar isso. Eu falo, Valmir, cara, o aconselho é com outro pastor, porque eu não estou conseguindo. Simples assim. E passa a bola.
Porque você, primeiro, você tem que dar limites. O que é o início, meio e fim? Você está dando limites. Horário de aconselhamento. Horário de aconselhamento é de 50 a 60 minutos. 45 a 60 minutos. 45 minutos é para você dar a sua conclusão final. Acabou, gente. Acabou. Não é para você ficar ouvindo a pessoa. Então você coloca, olha, vamos conversar, tal, não sei o quê. Aí você olha no relógio. Isso não é falta de educação, ó. Temos um tempo para conversar. Quando eu não sabia disso, eu comecei, eu fiquei ouvindo uma pessoa quase 3 horas. E a pessoa não deu jeito na vida dela. Eu fiquei triste, Lígia, tá vendo como eu sou incompetente? Eu sou um mau pastor. Porque a pessoa falou, tá vendo, você não pode me ajudar, aí não resolveu o meu problema. E a pessoa ficou num looping. Aí eu aprendi uma técnica agora, vou dar uma dica para vocês. Deixa eu só fazer uma pergunta. Esse livro ele tem 2 capas ou não? Só a capa Pode ser uma capa mais nova agora. Essa é porque eu comprei esse livro faz 14 anos, né? Porque tem uma edição de 1997, tem de... Mas deve ter as edições mais atualizadas. Então, só para terminar, ó. É igual. Só para tem que ser o mesmo autor. Ajudar, ensinar as pessoas a resolverem seus conflitos mútuos, ensinar técnicas de comunicação eficaz, sem rodeios, ajudar as pessoas a mudarem seu ambiente de vida, que é o que eu mostrei para vocês aqui. Ensina a pessoa a mudar o ambiente que ela está vivendo. Você entendeu, tá? Então isso daqui você vai fazer com que essa pessoa ela busque ela mesma a sua própria terapia. Então você ajuda e ensina. Ajuda e ensina. Que é a questão do aconselhamento, e ela precisa... Aí você vai aqui, no aconselhamento, você ajudou e ensinou. Você precisa ensinar. Não adianta só falar. Você precisa ensinar como ela vai fazer, né? A forma como ela vai fazer. Mas o senhor não falou que você não tem a resposta? Você não tem a resposta, mas você tem um direcionamento, pelo menos. Não é a resposta. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas talvez ela fazendo isso, eu dou o direcionamento. Eu falo para a pessoa, faça isso e isso. Eu não dei o direcionamento, fala com a sua esposa. A pessoa fez? Provavelmente não fez, porque ele sumiu, foi embora. Nunca mais quis saber. Acho que eu sou o pior cara do mundo para ele. Não tem problema. Minha vida continua. Minha vida continua. Porque eu não sou o quê? Eu não sou o quê? Jesus, irmão. Eu não sou. Você não é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai resolver todo o problema da humanidade. Você não vai morrer por essa pessoa. Você não vai para a cruz por essa pessoa. Entenda isso. Você não consegue carregar as dores dessa pessoa. Seja misericordioso, seja compassivo, seja paciente, tenha os frutos do Espírito. Amém? Tenha um amor, mas não carregue para você, porque você não vai aguentar. Por isso que Jesus falou, cada um tome a sua cruz e você tem a sua, carregue a sua. Você não é Madre Teresa de Calcutá não, gente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque aí a pessoa fica bem, ou não, ou procura outra pessoa e você vai ficar no final doente. Está cheio de gente, cheio de conselheiro, cheio de gente, pastor, que está doente por causa disso. Entendeu? Tá bom? Tá bom, pastor. Alguma... Oi? Dá uma dica. Era sobre relógio, alguma coisa. Sobre Sobre horas. sobre o tempo de aconselhamento. O tempo de aconselhamento é isso, é 45 minutos. Você falou que dá uma dica. Você falou que aprendeu antes, você não Antes você entrava e deixava a pessoa falar 3 horas. Aí você aprendeu. Aí você ia engatar, Qualquer você aprendeu. Acho que é tanta coisa. Qualquer técnica pra você falar pra pessoa assim, acabou. Não, você não fala acabou, você fala assim, a gente tem 45 minutos. Ah, tá. No começo já fala. A gente tem 45 minutos. Entendeu? Porque se a gente tem 1 hora, mas a gente tem 45 minutos. Entendeu? Porque ela já está entendendo que ela não tem todo o tempo do mundo para conversar com você. Mesmo que você tenha todo o tempo do mundo. Quando você fala assim, a gente tem 45 minutos, beleza? Tudo bem? Tal, não sei o quê. Tal, tudo bem? Mas não dá para mim falar. Então, vamos lá. Quais os pontos mais importantes que você quer falar? Vai anotar. Dica. Quando você for aconselhar, põe um caderninho lá do seu lado e vai escrevendo. Para você fazer você voltar, porque senão você não lembra, né? Então, Bíblia e um caderninho do lado, vai anotando, mas não anota tudo que a pessoa está falando, anota pontos.
Porque essa pessoa, oh, pastor, o que você está escrevendo aí, né? Porque a pessoa fica meio intimidada, né? Não, só estou anotando os pontos aqui para a gente falar depois, para mim não esquecer, entendeu? Então você anota os pontos, você anota algumas coisas importantes que depois você vai trazer para o aconselhamento, né? Deu 45 minutos, a pessoa vai ficar assim olhando para você, já não deu tempo. Não, pode falar mais um pouquinho, eu tenho mais um tempo. Ela fala, que legal. Aí ela fala, que legal. Deu para entender? Porque se você não falar, se você não dá o limite, ela vai. Fica 3 anos. Nossa, a mulher tava quase pegando a mala e vou orar catando. Ô Cris, quase nós perdemos esse spoiler por causa das duas capas do livro. É, Mas a capa verdade. da frente e a capa de trás, filho. As duas capas. Não, sabe por quê, pastor? Porque ele é muito caro. E a capa antiga, de 1980 e pouco, é 1/3 do preço. Mas é o mesmo, eu acho que é o mesmo preço. É o mesmo. Mas ele tirou foto dos conteúdos, não tirou? Acho que Coloca de novo para mim, Valmir. É você olhar os conteúdos que tem. Precisa ser o autor, entendeu? É o mesmo autor, só que ele é antigo. Pode ser. Pode ser, o mesmo. Tá? Você olha lá,